Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre possíveis mudanças no time do Vasco para o jogo de domingo contra o Flamengo. O treinador português Álvaro Pacheco já testando ali suas primeiras mudanças. Vamos falar também sobre Felipe Coutinho. O Botafogo teve interesse no Felipe Coutinho, mas o staff do Coutinho já mandou o Botafogo ralar. Vamos falar também sobre Lianco e sobre a reforma de São Januário, né? Mas cada vez mais perto de acontecer aí o potencial construtivo para a reforma de São Januário sair do papel. Você vai entender aqui nesse vídeo também. Falaremos sobre o Thiago Alcântara, jogador que está sendo monitorado aí pelo Vasco, mas que é muito difícil de acontecer. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar falando aqui das possíveis mudanças no time do Vasco para o clássico de domingo contra o Flamengo. O treinador português Álvaro Pacheco começou essa semana, no Vasco e já está preparando ali as suas primeiras mudanças, E segundo informação do Joel Silva, jornalista do canal Atenção Vascaínos, o zagueiro João Vitor e o lateral Puma Rodrigues estão agradando o treinador português e devem ganhar uma vaga no time titular contra o Flamengo. Nos primeiros treinamentos, o Álvaro Pacheco sinalizou que João Vitor vai atuar como zagueiro. Então a tendência é que a zaga seja ali João Vitor e Léo Pelé, com o Puma Rodrigues jogando na lateral direita, Puma Rodrigues foi bastante elogiado pela comissão técnica e larga na frente aí nessa disputa por uma vaga na lateral direita. O João Vitor estava jogando ali improvisado, Antes jogou ali o Paulo Henrique, que estava muito mal, e o Puma, que era a última opção ali do Ramon Dias, Até o Rojas jogava e o Puma não. O Puma vai ganhando aí a confiança do novo treinador. Então a gente deve ter essas duas mudanças aí, provavelmente, para o jogo contra o Flamengo. Bom, a semana está só começando, o jogo é só no domingo, então até lá muita coisa vai acontecer e a gente vai ter mais informações sobre isso aqui, com toda certeza. Vamos começar a falar agora dos jogadores que estão sendo especulados aí no Vasco. Vou falar primeiro de Lianco e de Thiago Alcântara. Sobre Lianco, a informação é a seguinte: não há negociação de Lianco com nenhum clube do Rio de Janeiro. No momento, o zagueiro está conversando com 2 times brasileiros, 2 times de São Paulo. Inclusive, ele chegou na capital paulista nesta terça-feira, dia 28. Está negociando com clubes de São Paulo, mas não tem nada com o Vasco, não tem negociação com o Vasco, neste momento, pelo menos. A informação foi da Gabi Marino, jornalista da Super Rádio Tupi. Então, não tem nesse momento negociação do Lianco com nenhum clube do Rio de Janeiro. Além do Vasco, ele foi especulado no Botafogo também, mas a informação é que o caminho do jogador deve ser o futebol de São Paulo, Conversa nesse momento com 2 clubes do futebol paulista. E um outro jogador que vem sendo falado aí no noticiário vascaíno é Thiago Alcântara, que é uma negociação praticamente impossível de acontecer por conta do alto salário, do Thiago Alcântara, ele que está no Liverpool da Inglaterra. O Vasco até admitiu, que monitora a situação de Thiago Alcântara, de 33 anos, que tem contrato com o Liverpool da Inglaterra até o dia 30 de junho. Porém, ele não terá o vínculo estendido, com o Liverpool, vai ficar livre e pode assinar com qualquer outra equipe. Mas o Vasco está ali monitorando a situação, porém não tem nenhum tipo de negociação aberta, com o staff do jogador. Isso porque os valores são considerados fora da realidade financeira do clube. Enfim, o Vasco acompanha de longe essa situação do Thiago Alcântara, mas não deve acontecer, Não deve acontecer. É uma situação praticamente impossível por conta do alto vencimento, do Thiago Alcântara. E se a gente for falar de futebol também, o Thiago Alcântara praticamente não jogou, na última temporada lá pelo Liverpool. Ele atuou apenas uma partida na última temporada, Tá sofrendo aí com muitas lesões, então assim, é um investimento muito alto e muito arriscado. Já Felipe Coutinho, esse sim, está cada vez mais próximo, de vir para o Vasco. A informação é que
Em breve deve sair a rescisão dele com o Aston Villa, vai ficar livre, né, para assinar o seu vínculo com o Vasco da Gama. E uma informação de hoje é que o Botafogo tentou ali, né, sondou a situação de Felipe Coutinho. Antes mesmo do Vasco, né, através do Pedrinho, liderarem uma força-tarefa para o retorno de Felipe Coutinho ao Cruz Maltino, o Botafogo já tinha todas as informações de modelo de negócio para tentar a contratação de Felipe Coutinho, que está com o retorno encaminhado ao Vasco, segundo a apuração aí da Itatiaia. Glorioso pegou inclusive detalhes de salários e até de valores para uma aquisição em definitivo junto ao Aston Villa da Inglaterra. A ideia do Botafogo em tentar Felipe Coutinho foi praticamente junto com a negociação de Alan, né, também ex-Vasco, que vai se apresentar ao Botafogo na próxima janela de transferências. No entanto, a sondagem teve resposta negativa, né? E o Botafogo decidiu também sair da mesa de negociação. Mesmo naquele momento, sem nenhuma proposta oficial do Vasco, pessoas ligadas a Felipe Coutinho afirmaram que primeiro o jogador conversaria com o Cruz Maltino para só depois definir se ouviria ou não propostas de outros clubes do futebol brasileiro. Então, inclusive dentro de São Januário, né, se fala que a volta de Felipe Coutinho só vai acontecer muito por conta da vontade do jogador em voltar ao clube, né? Isso foi fundamental para que essa negociação desse certo. Enfim, Coutinho se mostrando aí realmente um grande vascaíno, né? O Botafogo tentou, quis conversar, o Coutinho nem quis papo, né? Falou pro staff, ó, no Brasil eu quero ouvir só o Vasco. Depois, se não der certo com o Vasco, eu até escuto outros clubes, mas eu quero ouvir o Vasco. Coutinho é um dos nossos. E agora, para finalizar esse vídeo aqui, eu vou colocar o vereador Pedro Duarte, que é vascaíno, inclusive, falando, né, dos próximos passos aí do potencial construtivo para a reforma de São Januário sair do papel. Pedro Duarte, como é que tá a reforma de São Januário? Como é que tá tudo isso? Explica pra gente. Com relação à reforma de São Januário, para quem aí for vascaíno, tá acompanhando de perto, tivemos grandes avanços, né, na última semana. Antes de ontem, nós tivemos a votação do parecer conjunto das comissões, o que há meses eu digo que seria o momento mais difícil, porque você precisa reunir 20 vereadores, mais de 20 vereadores, todos juntos, no mesmo horário, concordando em dar um parecer que antecipa a votação em meses. O projeto de São Januário só poderia ser votado em outubro, não fosse a realização desse parecer conjunto das comissões. E aí ontem nós tivemos, na verdade hoje, ontem o parecer conjunto das comissões, hoje a reunião técnica entre representantes da Prefeitura, do Vasco e dos vereadores com relação a detalhes de cada artigo, e amanhã a audiência pública, da Barra da Tijuca, a segunda de 3, a primeira foi aqui na Câmara, já realizada, a segunda na Barra da Tijuca, amanhã às 10 da manhã na Câmara Comunitária da Barra, e ainda a definir a data, a terceira e última audiência pública, a de São Januário. Com isso concluído, o projeto fica pronto para ir a voto em primeiro e segundo turno, como é todo o projeto aqui na Câmara Municipal, o que dá para fazer ainda em junho. Então, torcida vascaína, fiquem animados. Inclusive a gente fez, vou pedir, não sei se o nosso Japa do TI consegue botar na tela, nós fizemos uma linha do tempo da reforma de São Januário, o projeto já foi apresentado, já tivemos a primeira audiência pública, já tivemos o parecer conjunto, já tivemos a reunião técnica. Falta a audiência pública amanhã, audiência pública de São Januário, votação em primeira, votação em segunda e a sanção, a canetada final do prefeito da cidade. Então tá aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!